Em tempos de guerra, a esperança vermelha. Esse é o nome que a tendência petista Articulação de Esquerda escolheu para sua tese na disputa do 7º Congresso do PT. Esse também é o nome deste podcast. Um instrumento pensado para servir de diálogo com a militância petista, de discussão e de preparação para o nosso Congresso. Ele é feito simplesmente por meio de áudios de WhatsApp, trocados com militantes espalhados por todo o país. Eu sou o Patrick e vou estar conduzindo essa conversa junto com vocês. No último dia 8 de agosto, no Recife, aconteceu o segundo debate entre as chapas nacionais que disputam o 7º Congresso do PT. Sobre ele, trocamos mensagens com Walter Pomar, pré-candidato a presidente nacional do PT pela chapa, em tempos de guerra, a Esperança Vermelha. No dia 9 de agosto, tomou posse a nova direção da UNE, a União Nacional dos Estudantes. Comenta o assunto Lucas Rainer, do DCE, da Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, que vai assumir como diretor de assistência estudantil da entidade, pela chapa UNE para Tempos de Guerra. Contamos ainda com o comentário da professora Ilana Paiva, da UFRN, que nos fala sobre o livro De Costas para o Império, fruto do trabalho do professor Daniel Valença, candidato a presidente do PT do Rio Grande do Norte. Walter, com relação ao segundo debate, ele acontece no momento em que as chapas foram consolidadas e também as suas teses. Você acha que, de BH para Recife, alguma mudança visível nas posições das demais chapas aconteceu? Olá, Patrick. Olá, Lucas. Olá, ouvintes do podcast comandado pelo Patrick Araújo. Bom, Patrick, respondendo a tua pergunta, nós tivemos o primeiro debate em Belo Horizonte e o segundo debate em Recife. As 9 chapas mandaram representantes. A única chapa que mandou a mesma pessoa para representá-la, tanto em Belo Horizonte quanto em Recife, foi a chapa Em Tempos de Guerra, a Esperança Vermelha, que me encarregou da tarefa. As demais 8 chapas substituíram o nome dos seus representantes. Claro que isso provocou uma mudança de tom, de forma. Do ponto de vista do conteúdo, em geral, ele foi mantido, com uma exceção importante. Se vocês assistirem o vídeo do debate de Belo Horizonte, prestarem atenção na fala da professora Selma Rocha, que em Belo Horizonte representou a chapa do Construindo um Novo Brasil, e assistirem o vídeo do debate em Recife e prestarem atenção na fala do senador Humberto Costa, que também representou a chapa Construindo um Novo Brasil, eu creio que ficará clara uma diferença também de conteúdo. A fala do senador Humberto Costa, na minha opinião, é bem mais moderada, conciliatória, expressa com muito mais clareza e decisão a estratégia do grupo Construindo um Novo Brasil. Neste sentido, parabéns ao senador Humberto Costa por ser fiel hoje às posições que ele já expressou uma vez na revista Veja, através da clássica frase, abre aspas, é preciso virar a página do golpe, fecha aspas, ponto final. Eu acredito que até hoje o senador Humberto Costa segue fiel a essa posição e foi esse o espírito que marcou a sua fala no debate em Recife. Rolou polêmica e uma polarização com o senador Humberto Costa. Ele chegou a dizer que quem defende a revolução tem que sair do PT. Walter, você pode comentar e dizer quais foram os principais pontos que você destaca desse debate e do comentário do senador Humberto Costa? Olha, Patrick, de fato houve uma polêmica dura entre as posições que eu defendi e as posições do senador Humberto Costa. A polêmica versou sobre vários assuntos. Um deles foi a política de alianças. Eu fiz questão de lembrar ao senador que o Partido Socialista Brasileiro, seção Pernambuco, foi protagonista do golpe contra a presidenta Dilma Rousseff. E, apesar disso, o senador passa o pano, trata o PSB de Pernambuco como aliado prioritário e encabeçou o movimento para impedir que Marília Reis fosse candidata ao governo do Estado em 2018 pelo PT. Lembrei também ao senador que
se é verdade que existem diferenças dentro da coalizão bolsonarista, também é verdade que eles estão unificados naquilo que é essencial. Por exemplo, Rodrigo Maia. Rodrigo Maia votou pelo impeachment da presidenta Dilma, apoiou a prisão do presidente Lula, apoiou a eleição de Jair Bolsonaro, foi protagonista da aprovação da reforma da Previdência na Câmara dos Deputados. Que tipo de aliança estratégica se pode fazer com esse cidadão? Que tipo de ilusão se pode ter nele? Também houve polêmica com o senador Humberto Costa acerca da organização partidária. Especificamente, o senador se insurgiu contra as várias críticas que foram feitas, não apenas por mim, mas também por outros debatedores e por militantes que participaram do debate, críticas à influência excessiva, à influência deletéria, à influência negativa que os mandatos exercem sobre a vida partidária. O senador fez questão de fazer uma defesa enviesada do papel dos mandatos, desconhecendo qual é o conteúdo da polêmica. O conteúdo da polêmica não diz respeito à importância de termos mandatos legislativos e executivos. O conteúdo da polêmica é de quem são esses mandatos? Do partido ou do dono, entre aspas, do mandato? A verdade é que muitos parlamentares e governantes se acham proprietários privados de mandatos que foram conseguidos graças ao esforço do partido e, pior, usam esses mandatos para controlar o partido, numa inversão completa de concepção democrática e partidária. Mas a principal polêmica que se estabeleceu entre nós e o senador diz respeito à estratégia, né? Que visão de longo prazo que nós temos, qual é a perspectiva que nos anima. E essa polêmica de longo prazo apareceu de uma forma muito nítida quando o senador, no final da sua última fala, disse que o Partido dos Trabalhadores não defende a revolução. O Partido dos Trabalhadores defende a via democrática. E quem não está de acordo com isso deveria sair do partido. As frases não são exatamente essas, mas o sentido é esse e vocês podem conferir no vídeo do debate. Eu fiz questão de responder ao senador dizendo que, em primeiro lugar, ele não é dono do partido para decidir quem deve ficar e quem deve sair. E, em segundo lugar, lembrei ao senador que essa contraposição entre revolução e democracia é uma contraposição sem base histórica e é uma contraposição feita pela direita. Por que é sem base histórica? Porque a democracia é produto das grandes lutas políticas e sociais movidas pela classe trabalhadora, em particular, a democracia é produto das grandes revoluções ocorridas na história, desde as revoluções burguesas dos séculos 17 e 18, até as grandes revoluções proletárias do século 19 e 20. Portanto, o senador Humberto Costa tem uma visão histórica equivocada. A democracia é filha da revolução. E, em segundo lugar, o senador Humberto Costa repete um ponto de vista que é o ponto de vista dos setores conservadores, de direita, burgueses, que falam mal das revoluções no passado porque não querem ver revoluções no presente. E nós achamos que, pelo contrário, as revoluções são mais necessárias e atuais do que nunca, porque para romper com estruturas tão poderosas de opressão política, de desigualdade social, de subalternidade nacional frente ao imperialismo, são mais do que nunca necessárias e urgentes que ocorram grandes revoluções políticas e sociais comandadas pela classe trabalhadora, inclusive aqui no nosso país. Massa, Walter, obrigado. Lucas, uma nova gestão está assumindo a direção da UNE agora em agosto. Na tua opinião, quais os principais desafios do movimento estudantil nesse período de profundos ataques à educação por parte do governo Bolsonaro? E também, qual deve ser a posição da UNE frente ao projeto de privatização das universidades denominado Futurice? Olá, Patrick. Olá, ouvintes de mais uma edição do podcast. Bom, eu acredito que o movimento estudantil nessa conjuntura possui diversos desafios que são muito complexos. A gente está vivendo sobre um governo que é fascista, neoliberal e que escolheu a educação como um dos seus principais inimigos. E aí é justamente nesse contexto que o movimento estudantil cumpre um importante papel de mobilização dos estudantes da sociedade no geral. E justamente para que isso aconteça, é importante que o movimento estudantil e que a União Nacional dos Estudantes
retomem uma capilaridade com a base, que voltem a se inserir ainda mais nas universidades, no dia a dia dos estudantes, buscando viabilizar a politização e a mobilização dos estudantes da sociedade no geral. Eu acredito que é muito importante também que o movimento estudantil paute e entenda que, por mais que educação seja um dos principais pontos de ataque do Bolsonaro, são também os direitos da classe trabalhadora que estão em jogo, né? Os filhos e filhas da classe trabalhadora que nos últimos anos tiveram acesso ao ensino superior em função da democratização e da ampliação das universidades nos governos do PT, hoje correm o risco de não conseguir se formar e aqueles que virão, né, hoje perdem a expectativa de poder entrar numa universidade. Então, diversos são os desafios, mas eu acredito que principalmente papel do movimento estudantil dar as mãos para a classe trabalhadora, defender também a previdência social, defender a liberdade do companheiro Lula, porque as pautas elas não estão dissociadas. Inclusive, esse governo já colocou a educação e a previdência como moedas de troca, né? Eles querem fazer com que a gente escolha entre direitos. E nesse sentido, o movimento estudantil tem esse desafio de conseguir retomar essa capilaridade e, para além da educação, mobilizar a sociedade numa luta também que vai em defesa dos nossos direitos e em defesa de tudo que foi conquistado nos últimos anos. E em relação ao programa Futurice, que, enfim, foi colocado, né, nesse último período pelo Ministério da Educação, a posição da União Nacional dos Estudantes tem que ser de rechaçar esse projeto, né? Porque, enfim, a gente teve esses avanços nos últimos anos, a gente conseguiu ampliar o acesso à universidade, a gente investiu em assistência estudantil, e o que esse programa quer fazer é colocar a universidade pública nas mãos da iniciativa privada, sob a administração de organizações sociais, e isso, para além de retirar a autonomia universitária no que diz respeito à gestão de recursos, tira também a autonomia da gestão didático-pedagógica das universidades. Então é algo que vai prejudicar muito o ensino, a pesquisa, a extensão, e que a gente tem que rechaçar. Esse tem que ser o posicionamento da União Nacional dos Estudantes e do movimento estudantil. E eu acho que para além de se posicionar, realmente fazer mobilizações, construir uma agenda de mobilizações contra o programa, porque o que ele quer é privatizar o ensino superior, né? Que é o que o Bolsonaro, enfim, desde o governo Temer já tem sido feito, é desmoralizar as universidades, precarizar o ensino superior, visando privatizar. E isso serve para os capitalistas, né, que são quem querem lucrar com as mensalidades das universidades. Por isso a posição tem que ser muito firme e tem que ser de rejeição ao programa Futurice, que não vem pensando no futuro, né? Na verdade, vem só para servir para o lucro das empresas. E Lucas, a Uni realizou em julho o seu 57º Congresso. Pela primeira vez em décadas, o Partido dos Trabalhadores não estará na mesa diretora da entidade, embora seja uma das maiores forças do movimento estudantil brasileiro. Qual é o balanço que esse 57º Congresso tem, em particular, em relação à participação do PT na Uni? O balanço que a articulação de esquerda faz sobre o 57º CONUNE é de que faltou unidade da juventude do PT. Nós, da articulação de esquerda, já desde o último congresso, em 2017, quando foi dissolvido o campo popular, porque o campo que nós compunhamos, que era o campo popular, foi majoritariamente para o campo majoritário, enfim, que é o campo que dirige a entidade há anos, né, com a União da Juventude Socialista, que é a força hegemônica no movimento estudantil. Desde lá, desde o último congresso, a gente, inclusive nas nossas defesas, nas nossas intervenções no congresso, defendemos uma unidade da juventude do Partido dos Trabalhadores. Porque a gente acredita que nós, enquanto juventude do maior partido de esquerda da América Latina, nós temos uma responsabilidade muito importante que é de voltar a dirigir a União Nacional dos Estudantes e dar novos rumos para essa entidade que tem um papel de mobilização muito importante nesse momento, mas que não tem que tem ficado muito aquém com a direção majoritária. E aí, nesse sentido, o Partido dos Trabalhadores, pela primeira vez, ficou fora da mesa diretora, ou pelo menos do que seria, né, convencionalmente a mesa diretora. E isso se deu em função de uma má escolha, né, porque nós, juntos, seríamos a segunda maior força partidária do Congresso, o que, dependendo da correlação de forças do Congresso, que com certeza teria se alterado com um campo da juventude do PT, teria garantido uma vaga na mesa diretora, o que não aconteceu com os acordos da majoritária. Então, eu acredito que faltou unidade, faltou pensar melhor
de que forma que o Partido dos Trabalhadores pode atuar junto na União Nacional dos Estudantes, mas a avaliação que a gente faz é que, para o próximo período, a gente continue pautando e construindo essa unidade petista, porque ela é muito importante e vai ser ela que vai fazer com que o movimento estudantil volte a conseguir mobilizar e volte a ser um movimento que tenha capilaridade no dia a dia dos estudantes, e é justamente em função disso que a gente defende a construção desse campo da juventude do PT, que não pode se furtar de sua tarefa histórica, que é de, enfim, junto com a classe trabalhadora, fazer as mobilizações, né, em busca de mudanças sociais no nosso país. Obrigado, Lucas. Valeu, companheiro. E agora a gente fica com o comentário da companheira Ilana Paiva sobre o livro do companheiro Daniel Valença. A tese de doutorado do professor Daniel Araújo Valença originou o livro De Costas para o Império, que foi lançado em 2018 pela editora Lumen Juris. O livro aborda um importante momento histórico da América Latina, de ascensão de governos progressistas, que foi inaugurado em 1998 na Venezuela. A lente do autor se volta para a Bolívia e para a eleição do primeiro presidente da República Indígena, que já prometia intensas mudanças na política econômica daquele país. Evo Morales, indígena e sindicalista, havia derrotado o projeto neoliberal nas urnas. Para escrever esse livro, o autor realizou uma imersão no cotidiano do país andino. Ele buscou ir além da extensa bibliografia consultada sobre a história social da Bolívia e participou ativamente de eventos políticos, entrevistou lideranças do Estado plurinacional, conversou com intelectuais, visitou movimentos sociais e realizou uma cuidadosa pesquisa documental sobre o processo de câmbio boliviano. No dia 1º de maio, por exemplo, em território andino, o autor vivenciou a força de uma marcha formada por camponeses, indígenas, originários, mineiros e operários. Era essa história que Daniel Araújo Valença pretendia contar, como a sucessão de lutas empreendidas por aquele povo sintetizou o chamado Estado Plurinacional Boliviano. Nessa obra densa, o autor faz então um importante resgate da história do marxismo na América Latina, tentando compreender essa complexa relação entre o marxismo e o indianismo. A partir dessa análise histórica, a obra nos traz a reflexão de que as classes sociais são forjadas na concreticidade do real. O autor nos lembra que não se pode compreender a Bolívia sem levar em conta, por exemplo, o elemento da etnicidade. O autor se debruça sobre a formação social boliviana para compreender todas as crises de Estado ocorridas durante o período republicano e as diversas sublevações populares também ocorridas na região. Ao lermos De Costas para o Império, percebemos que a Bolívia tinha atravessado um processo de câmbio que mudou sua estrutura social, sua estrutura estatal e a organização econômica da sociedade. A Bolívia contemporânea representa uma importante ruptura com a ordem colonial, ou seja, representa a superação da subalternização de índios e trabalhadores que outrora foram dirigidos por uma sociedade dominante branco-mestiça. Hoje, com os índios governando o país, em articulação com outros setores populares, houve uma importante valorização simbólica dos elementos ligados à indianitude. Daniel Valença lembra também as importantes mudanças que ocorreram nos dispositivos constitucionais daquele país. O resultado é um belíssimo estudo, em que o autor analisa o processo político, econômico, cultural e jurídico vivenciado pela Bolívia nas últimas décadas e utiliza uma perspectiva totalizante e histórico-dialética. Nas suas 244 páginas, fica evidente o compromisso ético-político do autor. Ele consegue, como poucos, aliar o rigor acadêmico à militância pela construção de outro projeto de sociedade, mais justo e igualitário. Trata-se de uma análise realista, contada através de muitas derrotas e vitórias, mas que nunca perdeu seu horizonte revolucionário. O livro De Costas para o Império é um convite para aprendermos com o passado de lutas revolucionárias do país boliviano. Pelos olhos do autor, sentimos-nos inspiradas. A América Latina é de luta e resiste. Esse foi o 5º podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Ele está disponível nas mais diversas plataformas, Google Podcast, Spotify, Rádio Public e também no YouTube e por meio de áudio de WhatsApp. Ajude a esquerda petista a ter participação e visibilidade no 7º Congresso do PT. Saudações, Lula livre. Podcast.